Olá amigos, hoje vim aqui para vos ler um poema de um livro que se chama Estava a Pensar, do escritor Sándor Stoddard. É um poema que vos vai ajudar a arranjar aquela desculpa exata para quando os vossos pais vos levantam muito cedo da cama para vos mandar para a escola, ou neste caso, em quarentena, para a telescola. Estava a pensar, agora mais um argumento. Uma vez, numa manhã como a de hoje, tu disseste bom dia! Mas eu não disse nada porque eu estava a pensar. Está na hora de levantar! E eu não disse nada porque eu estava a pensar. Eu estava a pensar. Vá, veste aquela camisola amarela, está bem? Aquela que está de cima da cadeira. Mas eu estava a pensar em todas as partículas de pó que flutuam e brilham à luz do sol. Eu estava a pensar em limas e limões e laranjas e frutos amarelos. Eu estava a pensar em melancias, a pensar em coisas cor-de-rosa. Eu estava a pensar... Vá, vai lavar a cara, está bem? Vamos ver se acordas. Mas eu estava a pensar num esfregar bem. E estava a pensar na água e em baldes e em piscinas e em ribeiros. E coisas frescas como seixos lisos. E todas as pedrinhas e conchinhas e pocinhas. Eu estava a pensar em ondas e joias e em grutas. Eu estava a pensar no azul e no verde. Estava a pensar num jardim e num lago e num peixe que nunca vi. Sim, mãe, eu estava a pensar num peixe que nunca vi. Eu estava a pensar... Vá, veste as calças verdes, está bem? As calças verdes! Oh, mãe, eu estava a pensar em todas as coisas em baixo e em cima e tudo o que faz flip e flop, snip e snap. Nos papagaios de papel que voam como pombas brancas no céu. Eu estava a pensar em subir bem alto, mãe. Eu estava a pensar que me atiravas ao ar e eu me apanhava a mim próprio. Eu estava a pensar em balançar-me na ponta de uma corda. Estava a pensar nos meus patins e na chave dos meus patins. Eu estava a pensar em mim, mãe. Eu estava a pensar... Vá! E veste também uma camisola de interior que hoje está frio. Oh, mãe, eu estava a pensar em mãos, e pés, e braços, e abraços, e pernas. E se os braços fossem pernas e eu metesse os pés pelas mãos, andava por aí com a minha cabeça no chão, mãe, sem ter de usar nada nos dedos dos pés, porque eu estava a pensar... Vá, calça as meias e os sapatos. Aliás, podes calçar as pantufas, está bem? Os vais ficar em casa. Oh, mãe, eu estava a pensar naquelas coisas que são diferentes e as coisas que são semelhantes, como chapéus e bonés, e polegares e dedos, e pegas e luvas. Eu estava a pensar em meias e maiotes, e soquetes e laçarotes, mãe. E caras larocas, e carrancas, e caretas, e carantonhas. Eu estava a pensar em caras diferentes e em sítios diferentes, mãe. Oh, mãe, eu estava... Vá, calça as meias, despacha-te! Oh, mãe, eu estava a pensar em luas e balões. Eu estava a pensar em bolas. Estava a pensar em rodas e focas, mãe. Eu estava a pensar em pelicanos e em pavões e num cisne, mãe. Eu estava a pensar em enormes elefantes dourados e prateados que eu pudesse montar e passear, mãe.
Eu estava a pensar em zebras e girafas e gatos selvagens e ursos ferozes. Eu estava a pensar em leões e tigres para te comer, mãe. Oh, mãe, tu acordaste, mãe. Eu estava a pensar num circo enorme. Um circo gigantesco, colorido. Vá, despacha-te, calça as meias e os sapatos. Ou melhor, calça as pantufas. Depressa! Mas naquela manhã, eu sentia-me vagaroso como um pudim a cozer, como uma tartaruga a adormecer, como um pêssego mole, como um caracol ao sol, como não sei o que faça, como uma piada sem graça, como nada para fazer e nada para dizer quando está a chover, mãe. E tu, por favor, despacha-te, já não está na hora. Oh, mãe, eu estava a pensar, mãe. Estava a pensar como gosto de ti, um bilhão, um zilhão, mãe, um hiperilião, um gorilhão, um hipopotilhão, um rinocerontilhão, um elefantilhão, mãe. Tanto. Eu estava a pensar que gosto tanto de ti como uma sandes com doce de morango, até ao teto, e mais um bolo inteirinho de chocolate. Eu estava a pensar que gosto de ti mais do que todos os carros de bombeiros do mundo, mãe, e todas as cavadoras, e todos os caminhões do mundo inteiro. Eu estava a pensar... Eu estava a pensar, mãe, tu acordaste. Por isso é que eu não calcei as meias. Por isso é que eu ainda não calcei os sapatos. Por isso é que eu não apertei os atacadores. Por isso é que eu ainda não me levantei. Porque eu só queria dormir mais um bocadinho. Eu estava a pensar